Oi, amoras! Hoje a gente vai falar sobre a Tenda da Lua e para isso a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como os povos antigos enxergavam a Lua no céu. Então, existem registros de adoração e culto à Lua de mais de 70 mil anos. A Lua foi o primeiro calendário visível que o ser humano utilizou para se guiar no tempo. E a Lua também sempre foi associada ao feminino, como eu já trouxe aqui várias vezes para vocês. Já foi cultuada como a deusa, né? Então ela era uma representação da deusa no céu. E com isso chamavam a Lua de o olho da deusa, né? Esse movimento de abrir e fechar que acontecia durante um determinado período de tempo e que marcavam algumas coisas. Eles começaram a perceber que isso estava ligado às marés, que estava ligado ao plantio, que estava ligado à menstruação das mulheres e também à gravidez, né? A gestação, os partos, tudo estava relacionado com a lua. E em relação à lua e à menstruação, eu já falei em alguns momentos, em alguns vídeos, né, em algumas aulas que eu já dei, que antigamente as mulheres elas sangravam todas juntas, porque antes a gente não tinha a influência da luz elétrica, né? Então as nossas glândulas que captam a luz captavam a luz da lua e se guiavam por isso. Então quando a lua estava cheia, o corpo entendia que essa mulher estava fértil. E quando a lua estava nova ou quando a lua estava escura, as mulheres sangravam. Então as mulheres tinham um ciclo alinhado, como ainda acontece com mulheres que vivem juntas e acabam alinhando o seu ciclo a partir, né, desses hormônios que fazem com que a gente sincronize o nosso ciclo menstrual. Nesse momento, onde elas todas estavam sangrando, elas entendiam que precisavam estar em resguardo, né? E para isso elas utilizavam as tendas lunares, né? Ou tenda da lua vermelha, templos lunares, cabanas lunares. Várias autoras trazem nomes diferentes para esse lugar onde as mulheres iam se recolher todas juntas. E isso acontecia por diversos motivos, não só para elas se recolherem e viverem ali aquele momento, mas tinham coisas específicas que aconteciam dentro dessas tendas. Uma dessas coisas é que essas tendas eram erguidas em lugares onde o solo já estava arado e ali elas podiam devolver o sangue diretamente para a terra, fazendo com que essa terra se tornasse fértil, né? Com que essa terra se tornasse fecunda para receber as plantações que iam trazer o alimento dessa comunidade que vivia ali. Como esse momento que a gente está vivendo, né, do nosso sangrar, ele pede esse resguardo, essa introspecção, esse momento de meditação, essa conexão com a nossa essência, com a terra e também com a nossa espiritualidade, era um momento onde elas se uniam também para celebrar esses saberes que elas carregavam. E assim, de geração em geração, os conhecimentos sobre o feminino eram passados, né? As mulheres mais velhas passavam desde as meninas até as outras mulheres mais jovens, todo o conhecimento do feminino que elas tinham, né? Em relação às deusas, em relação ao sangue, em relação à sexualidade. Então era um lugar onde só entravam mulheres, né? E elas ali repousavam e cuidavam umas das outras também. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal e muito curiosa, é que nessas tendas, né, nesse momento onde a gente tá com esse canal aberto, porque quando a gente tá sangrando, a gente abre, né, os nossos chakras se abrem e a gente fica com o nosso campo aberto. Isso permite com que a gente consiga conectar mais facilmente com outros mundos, né, com mundos invisíveis, com energias mais sutis, e isso traz
mensagens, traz visões, né? Traz aí recados, né? Desse outro lado, desse desconhecido. Então, por conta desse acesso, né, ao espiritual que as mulheres tinham e as mensagens que elas traziam, toda a comunidade esperava o momento em que elas saíssem dessa tenda e trouxessem os próximos passos, né, que aquele grupo que vivia ali dariam. Como, por exemplo, aqui o rio vai ter uma cheia, né? Eu tive uma visão, ou sonhei que vai ter uma cheia, a gente precisa se locomover desse lugar para outro lugar, né? Então, esse momento era muito respeitado por todos e os homens cuidavam das crianças e entendiam que esse era um momento importante para todos, aonde elas só estavam ali, né, para fazer esse acesso, para se conectarem e trazerem também essas mensagens importantes para esse povo, né, que vivia ali. E essa eu acho a história mais incrível, assim, né? Imagina a gente poder se resguardar ali num lugarzinho só com as nossas amigas, com as mulheres que a gente convive, né? E aí todo mundo tá nos esperando, todo mundo cuidando de tudo para nós, enquanto a gente tem a oportunidade, né, e o privilégio de estar ali só conectada com a nossa espiritualidade, né, com o nosso corpo, com o nosso sentir nesse momento. Então eu acho muito incrível essa ideia da tenda. Então eu resolvi testar esse método, que também é trazido dentro do livro Seu Sangue é Ouro, da Lara Owen, que eu já falei aqui também em alguns momentos, onde ela fala para a gente se recolher, né, do nosso local de convívio, né, das pessoas que a gente convive, para fazer esse resguardo, né, para realmente fazer um retiro durante o nosso período menstrual e começar isso uns dias antes disso acontecer, aí somando 5 dias mais ou menos. Eu fiz uns 5 dias, 6 dias, né, uns 3 dias antes e uns 3 dias durante o meu sangramento. Aproveitei o momento da quarentena para fazer isso e realmente montei a minha tenda dentro aqui do meu quartinho mágico. Ergui uma tenda de lençóis, coloquei umas luzinhas, deixei dentro da tenda todas as coisas que eu queria me conectar naquele momento, meus diários, os meus livros, né, algumas coisas que eu queria assistir, né, separei ali no meu computador e fiquei realmente conectada comigo, né, coloquei um colchão e ali fiquei. E aí tive muito pouco contato com as pessoas com quem eu vivo, e foi muito incrível, né? Então essa experiência para mim de conseguir me resguardar nesse momento foi muito importante para que eu me conectasse realmente com as coisas que eu precisava trazer à tona naquele momento, né? E dentro do meu diário de ideias que eu tenho, eu consegui registrar várias coisas que começaram a vir como canalizações mesmo, de projetos e ideias para eu trazer aqui, e também coisas, insights, né, e clareamento sobre várias coisas da minha vida. Então eu super aconselho a real montar a tenda, a sensação de estar dentro de uma tenda. Não é só também pensando nisso da tenda da lua, né, mas trazer também essa energia da nossa infância, porque a nossa infância ela tá repleta da nossa essência, da nossa pureza. E eu senti muito isso, assim, eu gostava muito de fazer cabaninhas, eu brincava muito disso em casa e na casa da minha madrinha e com os filhos dela. Então para mim foi realmente um retorno, né, nesse lugar de muita pureza, nesse lugar de estar em contato com a minha criança interior e de ter também muitos insights relacionados à minha criança nesse momento. Existe um livro chamado Tenda Vermelha, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês,
mas é um livro onde essa história da tenda é trazida. E apesar de ser uma ficção e de muita gente dizer que nesse lugar onde passa a história do livro não ter acontecido essas tendas vermelhas, né, não ter tido essas tendas vermelhas, é um livro onde a gente consegue encontrar alguns sinais, né, de coisas que aconteciam dentro dessas tendas com essas mulheres. E o legal também é que na Netflix tem um documentário, não é um documentário, na verdade é uma série de 2 episódios chamada Red Tent, que fala que é baseada nesse livro, né? Então é muito incrível. Eu adoro muito essa série porque ela mistura ali alguns povos, ela também traz alguma coisa do povo egípcio que eu adoro, e quando eu vi eu fiquei muito encantada, assim. Eu acho que não tem como a gente não ser tocada por essa história, né, de ver as mulheres conectadas com o seu feminino. E hoje eu sinto que essa conexão, essa reconexão, né, essa redescoberta do nosso corpo, do poder do nosso sangue, tudo isso está voltando para que a gente consiga realmente se conectar umas nas outras, né, ventres com ventres, porque é uma sabedoria que está dentro de nós, é uma sabedoria que a gente tem, a gente possui isso, né, na memória do nosso corpo, na memória das nossas células. A gente só precisa despertar, né? Eu sempre digo que eu despertei e trago aqui para vocês essa sabedoria, não é algo que eu criei, né? Isso é uma sabedoria ancestral, né? Isso é uma sabedoria que já estava aqui, disposta para nós, né? Mas que por conta do patriarcado, que por conta do sistema que a gente vive, isso foi sendo deixado de lado, né? Isso foi sendo tirado de nós, porque quando a gente tem essa conexão com o nosso poder, né? Que é conhecer o nosso corpo, que é saber o valor do nosso sangue, né? A potência do nosso sangue, né? O quanto ele pode ser mágico, fértil, e quantas coisas a gente pode fazer com ele. E quanta visão ele nos dá, né? Quanta abertura ele pode nos trazer. Isso tudo pode ser uma ameaça para esse sistema. E é por isso que a gente está aqui num grande movimento, várias mulheres falando sobre isso, né? Para que a gente desperte desse sono que a gente está vivendo ainda, né? Que muitas mulheres ainda não chegaram a esse conhecimento, que ainda não conectaram com esses saberes, né? Para que a gente possa trazer umas para as outras, né? Contar para amiga, dizer para amiga como que está se sentindo desde que começou a olhar para isso. Olha, quem sabe, né? Começar a chamar essas mulheres para serem despertadas também. Então eu vou deixar o convite para que na próxima lua de sangue de vocês, uns dias antes, vocês consigam fazer esse recolhimento, né? Consigam montar essa tenda dentro da casa de vocês, e também que vocês se conectem com aqueles objetos que vocês consideram mágicos, com objetos que foram das ancestrais de vocês, que deixem tudo isso perto, dentro desse lugar que vocês vão criar. E realmente, se vocês tiverem a oportunidade de parar nesse tempo, nem que seja um final de semana, né? Nem que sejam algumas horas por dia para ficar dentro desse lugar, de poder sentir o que isso vai te trazer, né? De realmente entrar num estado meditativo, entrar nessa energia, nesse canal, né? A gente está sendo um canal nesse momento, a gente está um canal aberto, né? E muitas coisas vêm, e são nessas coisas que a gente precisa, são essas coisas que precisam da nossa atenção, né? Que merecem a nossa atenção, porque é ali que está a chave que vai abrir vários portais,
né? A cabana, né? A cabaninha, ela é um portal, né? Que vai trazer muitos clareamentos sobre coisas que a gente está vivendo, né? Sobre coisas que a gente precisa olhar. É um convite para que a gente consiga realinhar com a nossa essência lunar, né? Alinhar o nosso relógio biológico, né? Com esse tempo espiral, com esse tempo que muda, com esse tempo que tem fases, né? Com todas essas mulheres que vivem e habitam na gente, para que a gente saia um pouco, pelo menos, né? Pelo menos em algum momento dentro desse ciclo, a gente sair desse movimento linear, né? Desse movimento que não condiz com as batidas, né? Da nossa música interna. Então eu fico aqui e depois vocês me contam aqui nos comentários como que vocês se sentiram fazendo essa prática. Um beijo para todas!